seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Há 30 anos, o saudoso maestro Eleazar de Carvalho criou o Festival de Artes de Itu, marcando profundamente toda uma geração de músicos em nossa região. Para falar sobre esse importante legado deixado pelo maestro Eleazar, eu convidei para o programa de hoje o historiador, músico, maestro, professor Luiz Roberto de Francisco. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mina. Mais uma vez agradeço o convite para estar aqui com você. É sempre um prazer tê-lo aqui para a gente entender um pouco das histórias de Itu, né? das coisas importantes que Itu já teve e continua tendo. O Festival de Artes de Itu foi criado ali pelo maestro Eleazar nos anos de 93 a 96, né, professor? E foram anos inesquecíveis, né, para vocês músicos. Eu acho que foi um evento, é difícil falar dele porque a grandiosidade do Festival de Artes de Itu foi algo que nós nunca imaginamos que poderíamos ver em Itu e nunca mais vimos. Esse período foi um tempo de glória, ele já passou. Hoje o Festival de Artes é uma outra proposta, outra história, né? Naquele momento foi realmente incrível e marcou muito, não é, a minha geração, que teve oportunidade extraordinária. Né? Aqueles 4 anos do curso realmente equivaleram a algo como uma formação acadêmica, né? Para quem já fazia, ou para quem já tinha feito, ou para quem, né, gostaria de fazer. Aquilo foi realmente um batismo, né, ou um fechamento extraordinário. Foi um momento muito importante para Itu. Eu me lembro que foi assim um período glamuroso, né? Na imprensa, naquele tempo eu militava na imprensa regional e a gente só falava disso, do Festival de Artes, e tinha também aquela esperança de que o festival se tornasse mesmo uma tradição, né? Que foi daí interrompida naquele formato, interrompida pelo falecimento do maestro, né, em 96. Na verdade, o Eleazar havia procurado pelo governador do estado de São Paulo, querendo instalar uma fundação que levasse o nome dele e que tivesse uma formação permanente de músicos em nível de pós-graduação, enfim, tudo aquilo que ele vivenciou nos Estados Unidos, naquela carreira brilhante, extraordinária que ele teve. E, naquele momento, o governador apontou Itu. Foi final de 1992. Eleazar fez um grande concerto no Largo da Matriz, com um palco ao lado da igreja, algumas obras, francamente agora não sou capaz de me lembrar o que, mas me lembro que fechou com a abertura 1812 do Tchaikovsky, né? Tocaram os sinos da igreja, naquele formato que ele gostava muito, né? E os coros da cidade participaram, eu ensaiei inclusive os coros. Então, a ideia era que eles se fixassem em Itu, através dessa fundação. Houve até um terreno que foi oferecido desde que houvesse a construção da estrutura nova. Havia uma maquete que ficava lá no momento desses 4 anos, não é, do curso, a gente via aquela maquete por lá. E, inclusive, a abertura do primeiro festival foi no terreno. Foi exatamente naquele lugar que viria a ser a fundação, se tudo desse certo, não é? Mas, enfim, as ocorrências, as contingências da vida não levaram para isso, né? O maestro veio a falecer na 4ª edição, né? Logo em seguida da 4ª edição do festival, e ele perdeu, enfim, o passo em Itu, né? E as coisas passaram. Qual era esse modelo de festival que o maestro implantou em Itu nesses 4 anos? Eleazar saiu do Brasil com pouco mais de quase 40 anos, digamos, né? Foi para os Estados Unidos, ele já tinha uma formação em música e ele teve uma oportunidade enorme. Ele falava muito da oportunidade, a oportunidade de bater na sua porta uma vez só. Ele fazia ele usava como metáfora a Bíblia. Ele é de uma família evangélica, o Eleazar, né? O pai dele era pastor. Ele usava aquela parábola das virgens prudentes,
umas ficaram com o óleo para fora da sala, porque não estavam prontas a hora que o esposo chegou. As que entraram tiveram oportunidade, as que ficaram para fora perderam a oportunidade de ser as esposas. E ele falava muito da oportunidade. Ele teve essa oportunidade. Ele foi aluno de um grande regente russo chamado Sergei Kusevitsky. E uma das coisas que o Eleazar experimentou foi o curso de férias em Tanglewood, onde ele lecionou depois. Então ele trouxe esse mesmo formato para o Brasil. Primeiro em Campos do Jordão, que o estado de São Paulo abraçou. Depois em algumas cidades, se não me engano, Gramado e João Pessoa, antes de Itu. Esse modelo de formação e concerto, né, é um modelo incrível, porque é uma imersão, né, durante um mês, que era o tempo que acontecia aquele festival, era música o tempo todo, aqueles contatos entre as pessoas, né? Então o Eleazar trouxe para Itu um formato que ele participou como aluno, como professor lá nos Estados Unidos e implantou no Brasil em alguns lugares. Então, os músicos tinham aula pela manhã, à tarde também, e faziam algumas apresentações. As aulas eram com professores renomados e até internacionais, né? A agenda era apertada. As 4 primeiras edições do festival aconteceram em 4 semanas, o mês todo de julho, né? Então, abertura no primeiro domingo de julho, um grande evento, geralmente a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que ainda não se chamava OSESP, e ele, Eleazar, era o regente. Essa orquestra, então depois que era feita a abertura, havia uma abertura acadêmica também, com beca, etc., né? Umas coisas assim solenes, coisas que os norte-americanos gostam, e ele viveu muito isso, né? Então depois começava esse formato de segunda a sexta, aulas com os professores dos instrumentos e ensaio da orquestra do festival para os músicos de instrumento. Então, todas as manhãs havia ensaio da orquestra, com ele, o Eleazar, que era o regente da orquestra, e na parte da tarde havia a aula dos instrumentos. Então, quem era das madeiras, dos metais, das cordas, cada qual com o seu professor. Esses professores todos vinham de fora da nossa região, a maioria vinha dos Estados Unidos e da Europa. Eram todos muito próximos do Eleazar. Um privilégio para quem estava ali como privilégio bolsista, extraordinário, né? Quando que a gente poderia pensar naquilo, né? Os professores também tinham muito apreço por ele, um respeito enorme, né? Porque o Eleazar se impunha bastante. Ao Eleazar chamavam de Mr. Carvalho. Eu fiz a classe de regência coral, não é? Então para mim também foi extraordinário. O professor era sobrinho do Eleazar, o maestro Emílio de César de Carvalho, né? E então nós tínhamos também o ensaio do coro na parte da manhã e a aula de regência coral na parte da tarde. E à noite, durante a semana, havia apresentação ou apresentações dos professores, dos alunos e convidados. Então, era uma seleção extraordinária. Na segunda-feira era a própria orquestra, que se apresentava dentro do antigo Colégio Terra São José, que o professor Pascali cedeu para o festival. No primeiro momento, quando se falou disso, ele foi o primeiro a ceder o espaço para isso, e até deu o nome daquele espaço de recreio na escola, que é onde se ensaiava, né? Deu o nome de Espaço Maestro Eleazar de Carvalho. Eu assisti isso aí. E depois, durante a semana, isso na segunda. Depois, nos outros noites da semana, sempre havia um concerto em algum lugar da cidade de Itu, que era o momento que a cidade participava, a população da cidade participava. E aí, sexta e sábado, então, eram as atrações mais desejadas, mais interessantes, né? Concertos até que exigiam, por exemplo, uma estrutura maior, né? 4 pianos, por exemplo, né? Onde que vai se conseguir 4 pianos? Aqui tudo era muito caro, então algumas famílias aí se mobilizaram para, né, emprestar. Depois, os concertos melhores na igreja matriz, né? A companhia de dança, então, fazia no ginásio municipal. A classe de regência coral, que é o que eu estava, fazia os concertos no domingo de manhã na igreja do Patrocínio. Sempre havia cravo primeiro, depois o canto coral.
todos esses concertos, todos eles eram lotados. Foi nesse contexto, por exemplo, que se inaugurou o Parque do Varvito. A inauguração do Varvito foi no concerto, no encerramento do Festival de Artes. Para, sei lá, 3.000 pessoas. Era um evento com bastante gente, né? E é interessante, né, professor, porque a gente costuma pensar que a música erudita, ela não atrai tantas pessoas assim. Era uma exceção, né? As pessoas queriam ir ver os eventos do festival. A mobilização foi muito grande. É importante que a gente se lembre que o Festival de Artes ele não foi feito para Itu. Ele foi feito em Itu. Não é? No primeiro festival, por exemplo, não havia vagas para nós que éramos de Itu estudar. Todos os alunos vieram de fora. Não é? E aí, nós ali, 3 ou 4, conseguimos, né, a maioria como ouvinte. Não é? Eu tive uma sorte danada que um rapaz que vinha, não sei se de Goiânia ou de Belo Horizonte, ele teve uma gripe forte, qualquer coisa, ele não apareceu. Era justamente o meu naipe de voz. E aí... Oportunidade. Oportunidade. Né? Oportunidade. O maestro Eleazar, nós fomos falar com o maestro Eleazar, ele me disse, olha, eu não tenho condição de hospedar, não precisa de nada disso, só queria assistir às aulas. Né? Então, bem-vindo ao festival como aluno, etc. O que a população da cidade e da região, não é, se apropriava muito, e foi um privilégio realmente, era a parte dos concertos. Isso sim, que todo mundo pôde aproveitar enormemente, porque eles eram todos gratuitos, todos muito divulgados, e aí as pessoas podiam participar daquilo numa época de férias, não é? Naquele tempo fazia frio, em julho, então a gente tinha também essa coisa de ir para o concerto, depois um lanche, jantar, né? A movimentação era muito grande, o comércio da cidade também acho que se beneficiou nesse momento, até como hotéis e essa estrutura do turismo foi importante para a cidade. Um clima muito inspirador e estimulante para a cidade na época, né? Bastante. Uma cidade que tem uma tradição cultural de séculos, uma tradição musical de séculos, né? É uma coisa que eu estudo muito, e que teve um momento de glória que não houve outro, né? E eu acho que não haverá outro, como foi esse período desses 4 anos, sobretudo, do Festival de Artes de Itu. Depois do festival, pessoalmente, o que acrescentou para você? O Voz de Itu, ele é de 1965, e em 94, no final do ano de 1993, o Agostinho, que era aqui de Salto, Agostinho Pereira de Oliveira, né, que é um grande professor, um compositor importante, ele adoeceu e o pessoal da diretoria do coral me procurou justamente porque sabia que eu tinha, além de uma certa experiência com o canto coral do coro de igreja, né, eu tinha feito esse curso. Por exemplo, o Robernei Ferretti, que é pianista, foi aluno nesse curso, nós cruzamos o tempo todo pelos corredores, né? Ele era da diretoria do coral, então eu acabei indo pro Voz de Itu, também porque participei. E nas edições seguintes, o Voz de Itu participou também, para crescer o coro do festival. Então o maestro Emílio de César vinha ao Voz de Itu com os alunos para ensaiar em algumas noites também. A gente não perdia concertos porque estava preparando para apresentações que precisavam de um corpo maior, né? Então a integração nesse sentido com a cidade foi bem bacana, né? Para mim foi uma transformação enorme. Em várias coisas, nível de repertório, por exemplo, que eu não conhecia, mesmo de técnica de regência, de técnica de ensaio, né? Até hoje, eu acho que eu tenho muitos traquejos daquele período, né, ainda que ficaram, né, passados 30 anos. Né? Um presente, né? Foi. Professor, educar e formar novos músicos era uma missão de vida para o maestro Eleazar? O Eleazar era uma figura inspiradora. De perto, visto de perto, ninguém é perfeito, né? O Eleazar era uma pessoa difícil,
na relação pessoal. No assim, convívio. Uma pessoa de gênio forte, voluntariosa, que se impunha pelo gênio. Ele era aquele professor antigo que, pelo menos diante dos alunos, ele deveria saber tudo e os alunos menos. Né? Tá. Então me lembro dos ensaios, que eu assisti a alguns ensaios da orquestra, né? Quando ele entrava para o ensaio exatamente às 9 horas, não 1 para as 9, nem 9 e 1, e ele interrompia a conversa que ele estivesse tendo, ele abria a porta, todo mundo se levantava, aquele silêncio, né? Pontualíssimo. Fazia todos sentarem, não é? E muitas vezes ele agia com aquela força, aquela dinâmica que ele tinha, né? E aquilo às vezes inibia um pouco os estudantes, mas ele estava às vezes buscando um outro que estava dentro daquele jovem que precisava desabrochar para a vida adulta, né? Ele encontrava. Então, eu acho que essa missão Eleazar teve a vida toda dele. Desde jovem, aqui, lá nos Estados Unidos, ele é um nome, o Eleazar é um nome mundial para a música. Né? Ele foi professor do Cláudio Abbado, do Zubin Mehta. Ele regeu todas as orquestras da Europa que qualquer um ou todo mundo gostaria de reger, né? Ele foi regente de todas elas. Então, gente convidado, né? Eu estou dizendo. E era um prestígio imenso. O Eleazar era tecnicamente um regente perfeito. Era o mais perfeito. E eu vi um trecho de uma entrevista dele, achei muito interessante, você estava falando que ele fala de oportunidade, né? Que lá na Escola Naval ele sentava numa mesa e ele viu que na outra mesa o pessoal estava comendo ovo frito, sei lá, ovo. A comida era melhor. A comida era melhor. E aí ele pergunta para alguém, né, por que naquela mesa a comida é melhor? E alguém fala, porque eles fazem parte da banda, né? E ele falou, opa, quero ser da banda então. Por quê? Porque ele queria comer melhor, mas achei interessantíssimo Pela essa mesa história. ele mudou a história da música no Brasil. Pela né? gulodice, digamos, ou pela fome, sei lá o que ele sentia na Coisa hora. de jovem, coisa de moço. Né? Só havia uma vaga nessa banda que era para tocar tuba. E a determinação do Eleazar, então eu vou tocar tuba. E ele passa a ser tubista. E assim foi quando ele chegou nos Estados Unidos, né? O maestro Kusevich não queria ouvi-lo, não queria vê-lo reger. Não queria que ele viesse, porque ele já tinha os alunos e tal. E ele foi, dia a dia, se não me engano, durante um mês, bater na porta dele. O senhor poderia me ouvir? Até quando ele falou, tá bom, então eu vou ouvir. Amanhã, o senhor ensaia, o senhor prepara primeiro movimento da primeira sinfonia de Beethoven. Ele disse, não, eu já sei decor. Não sabia. Mas isso fazia parte do Eleazar, sabe? Esse gênio dele, né? Essa personalidade que era incrível, né? Passou a noite preparando aquilo. No dia seguinte ele passou lá por aquela avaliação e se tornou aluno do Kusevich, que era realmente muito bom, né? Ele trabalhou com o Bernstein, Leonard Bernstein, né? 2 regentes completamente diferentes. O Eleazar parecia que tinha um retângulo na frente dele e as mãos dele não saíam daqui. Tecnicamente era incrível. O Bernstein não. Agora tem o filme do Bernstein, eu assisti há pouco tempo, né? Pulava no pódio, saía né? Eram completamente diferentes, né? E o Eleazar influenciou uma geração toda de regentes. Então, nós estamos falando desse papel dele como educador, né? Ele influenciou muita gente. No Brasil e fora daqui, né? Ele deixou muitos seguidores, não é? Dessa dinâmica que ele propôs enquanto regente. Né? Aqueles dias, né, entre 93 e 96, aqueles anos, os primeiros anos do Festival de Artes de Itu, marcou muita gente, né? A pianista Maria Luísa Zani esteve aqui no Lado a Lado e disse que para ela foi um privilégio estar ali no festival. Ela fez uma caricatura do Eleazar e entregou para ele. Eu me lembro. A pianista também, a Denise Trintadui, que na época acho que era assessora de cultura, contou aqui que teve que arranjar os pianos, né? Sair, correr, emprestar pianos para a edição do Denise festival. e eu estudamos a mesma classe de regência coral. Ah, que legal.
e também que teve que alojar alguns alunos, Sim. né, na casa dela. Então são experiências pessoais, né, com o festival. Agora, para a cidade de Itu, né, qual a importância daqueles 4 anos com o maestro Eleazar de Carvalho? Bom, eu acho que a gente experimentou uma situação que a gente não conhecia, que Campos do Jordão, que está mais próximo da gente dos outros festivais, né? Eu acho que experimenta todo ano. Campos do Jordão é uma cidade que para a qual há muitos visitantes, então os turistas vão lá, já compram o ingresso para assistir uma apresentação ou outra. Aqui era tudo gratuito e a maioria dos que assistiam era a cidade, né? Eu acho que foi uma experiência muito grande para a cidade. Acho que ficou pouco daquilo tudo. De tudo aquilo que foi o Festival de Artes de Itu, ficou pouco para a cidade, né? Hoje existe a associação que nasceu para apoiar o festival. O festival foi embora, mas a associação ficou por honra e mérito de uma pessoa, que é a Miriam Benayon. Miriam Benayon, ela merecia vários monumentos por conta, né, de tudo isso que ela desenvolveu. Hoje existe uma orquestra que leva o nome do Eleazar, de estudantes, que é um trabalho incrível. Teatro. E o teatro e uma sala que ficaram como um legado da inspiração da Miriam Benayon naquilo tudo que ela viu. Mas eu acho que para a cidade ficou muito pouco. O festival hoje é outra história, né? É uma outra coisa. Até porque aquele era muito caro, por exemplo, para a municipalidade levar adiante, né? Mas eu acho que a experiência de quem vivenciou aquilo é assim, experiência de repertório, né? Experiência nova de repertório. Me lembro que eu levei minha sobrinha para um concerto, né? E ela era pequena, tinha 7, 8 anos, e eu levei uma capa de um disco que abria assim, com a orquestra toda, para mostrar para ela o que era aquela orquestra, né? Depois ela veio a se desenvolver na dança, sapateado, ela sempre gostou muito dessas coisas. Mas naquele momento, para levar a criança para ouvir e tentar fazê-la entender o que era tudo aquilo, né? Era uma oportunidade enorme, porque isso acontecia aqui, né? Aqui em Itu, aqui na nossa região, a gente ouvir aqueles concertistas que trabalhavam, né, na Europa, o quanto custa para a gente assistir hoje. Não havia esse contato que a gente tem hoje com a internet, por exemplo, que a gente consegue assistir uma coisa no YouTube. No YouTube, por exemplo. Muitos né? vídeos, por exemplo, naquele tempo a gente tinha que esperar que a televisão passasse. Os privilegiados que tinham algum canal a cabo, né? A cabo, ou então que a gente comprasse ou alugasse algum DVD, um CD, o VHS, né, que tivesse um concerto. Então tudo isso acontecia ao vivo, nesse cenário incrível das igrejas de Itu, com a possibilidade de ouvir muitas vezes falar antes, alguém dizer alguma coisa antes do concerto, explicando aquela obra, né? Me lembro que havia alguns tradutores, porque a maioria dos professores não falavam português, né? Então tinha alguns alunos que vieram dos Estados Unidos com o professor, ou alguém que fazia essa mediação para explicar para o público quem era o compositor, o que era essa obra. Muitas vezes o próprio maestro Eleazar fazia isso. Então acho que isso criou um ambiente muito legal. Para a banda União dos Artistas também foi tão importante, né, que havia um maestro de banda formando alguns, né, que tiveram oportunidade ali. Então acho que é uma experiência que nós tivemos, que durou aquele período, mas que mudou a visão de quem teve oportunidade, tanto músicos como não músicos. Também no aspecto de valorização dos músicos compositores ituanos? Pouquíssimo se fez de música ituana naquele momento, mas eu acho que as pessoas tomaram um gosto, que é aquilo que a gente chama de formação de público, né? Hoje, que acho que nós estamos mais ainda distantes da música de concerto do que 30 anos atrás, né? Eu às vezes coloco alguma coisa para os alunos na sala de aula, na escola que eu trabalho, coloco para a gente ouvir, com um vídeo que mostra os instrumentos. Às vezes eu paro e falo assim, vocês conhecem algum desses instrumentos? Né? Um ou outro conhece uma coisa e tal. Então, acho que essa mediação de formação de público se fazia ao vivo.
Às vezes uma criança por ali, o concertista ali antes da apresentação, toca alguma coisa para a criança ver, ouvir. Né? É alguma coisa realmente importantíssima. Não é? Que nós no Brasil não temos essa tradição nesse formato da música. Né? Nós somos muito musicais para outro formato de música, né? Para percussão, para viola caipira, para o violão, que é um instrumento muito popular, mas para esse formato a gente não tem. No primeiro Festival de Artes de Itu, a primeira coisa que se tocou foi uma peça do Elias Álvares Lobo. Eu achei muito bonito isso da parte do Eleazar e da assessoria dele, né? Que é valorizar o compositor da terra. Foi um credo de uma missa do Elias Lobo, que inclusive Voz de Itu canta, que foi feito com o Coral do Estado de São Paulo, né? e a orquestra, né? Que ainda não chamava OSESP. Então foi bonito, mas nunca esse repertório de Itu foi incorporado pelo festival. Né? Eu acho que o trabalho que o Voz de Itu faz é uma ação paralela. Ao mesmo tempo que cantamos coisas que vieram pela turma de regência coral, também cantamos compositores de Itu. Talvez tenha formado um público, isso sim. Professor, em 96 o maestro Eleazar organizou o festival, mas ficou muito doente e faleceu naquele ano. Uma comitiva ou todo o grupo de Itu foi para fazer uma última visita para ele. Você esteve presente? Conta pra gente como é que foi. Em 96 o Eleazar não esteve em Itu para o festival, ele já estava doente. Então quem dirigiu esse último festival da era Eleazar foi o maestro Dante Azzolini e a professora Sônia Muniz, né, esposa do Eleazar, que ficou entre Itu e o hospital onde ele estava internado, em São Paulo. O festival todo foi para São Paulo. Foram vários ônibus para levar a orquestra inteira e o coro e vários carros. Nós fomos com os automóveis atrás dos ônibus, né? Chegamos lá, aquela equipe enorme que estava lá, todo mundo se mobilizou para montar no saguão do hospital a orquestra e o coro ficou na lateral. Foi uma coisa extremamente emocionante. Quando a gente fala assim, coisas que emocionaram durante a vida, né? Eu tenho uma memória muito interessante do tempo da infância, eu lembro com emoção muitas coisas, mas essa é uma coisa da juventude que me marcou bastante. Então nós estávamos ali, todos esperando, né, naquela expectativa grande, né? E aí então apareceu, o Eleazar veio na cadeira de rodas, ele já não andava mais, muito fragilizado. Ele tinha que tomar um líquido, porque a boca secava com muita facilidade, um suco, assim, que ele, o tempo todo ele tinha que tomar aquilo, né? E então ele, a esposa e mais uma equipe que estava junto ali, ficaram de costas para a entrada do hospital, né? Aquele saguão é enorme, né? Ou seja, de frente para a orquestra. E nós cantamos, o coro cantou, sendo o regente o sobrinho, o maestro Emílio, nós cantamos o Credo da Missa em Sol de Schubert, que é bonito, é uma peça vibrante, né, com a orquestra acompanhando. E em seguida, a orquestra tocou Sherazade, e o solista era o filho dele, né, o filho dele com a professora Sônia, e foi muito emocionante. Porque nós todos sabíamos que aquela é a última vez que nós estávamos vendo o Eleazar, e não sei se ele sabia, mas nós tínhamos a clareza de que era a última vez que ele estava ouvindo um concerto ao vivo. Em setembro ele faleceu. Então foi um momento de despedida, mas uma coisa extremamente emocionante, né? Foi realmente marcante. Eu imagino, professor, porque 4 anos ali, ele organizando e vocês também ali aprendendo, né? E toda aquela euforia, aquele clima que se formou em Itu naqueles anos, né? Vocês levaram para lá para agradecer nesse momento, né? Todos nós que éramos alunos e estudantes, enfim, né?
nós endeusávamos a figura do Eleazar, porque realmente ele era uma pessoa que se impunha a esse respeito, não é? E realmente todos respeitavam. Né? O Eleazar passava num corredor, assim, perto da gente, se levantava. Como se ele realmente, como a gente fazia antigamente para o bispo, sabe? Era uma coisa realmente marcante a presença dele, né? Me lembro quando ele veio conversar comigo por algum motivo relacionado a coro e tal, né? A gente ficava naquela aflição ali para responder à altura, para entender exatamente o que ele estava falando, né? E vê-lo depois na cadeira de rodas, já sem energia, sabendo que aquele era um momento de despedida, né? O Eleazar tinha 86, 7 anos, né? Eu agora não me lembro exatamente com que idade ele faleceu, 84 anos, né? Ele era de 1912, 84 anos. Então, foi uma coisa que marcou bastante. Nós saímos de lá com aquela impressão da despedida, mas com mais um momento assim que realmente foi de expectativa, né, de estar com ele ali, né, última vez. Então, né, professora, a gente aqui no Lado a Lado tem registrado a história de muitos músicos ituanos, né? Você tem vindo aqui regularmente até para a gente poder registrar, né, as obras dos compositores ituanos, mas a gente não poderia deixar de fazer esse programa falando do maestro Eleazar de Carvalho, da importância que ele teve aqueles 4 anos que ele fez o Festival de Artes acontecer em Itu naquele modelo. Então, acho que hoje foi missão cumprida, né? Olha, qualquer homenagem que a gente preste ao Eleazar é pequena diante do legado que ele deixou. Eu falo como testemunha de ter vivido e agradeço enormemente a ele por isso, e todos aqueles, né, o meu professor e todos aqueles que participaram, mas eu acho que a cidade de Itu realmente se beneficiou naquele momento, foi incrível, foi um momento extraordinário. Né? Ele passou, ele fica na memória agora para a gente pensar em coisas boas que possam vir a partir daquele exemplo do Eleazar. Né? Então, obrigada, maestro Eleazar de Carvalho, onde estiver, né? Obrigada, professor, por ter vindo aqui mais uma vez aqui ao Lado a Lado, trazer tanta informação pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço a você a oportunidade da gente poder falar um pouco, né, da cultura. Você abre esse espaço extraordinário aqui. Obrigado. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.